Retirada do saque aniversário não vai contemplar nem 80% dos trabalhadores que teriam direito, você vai ver também. Devido ao acúmulo de tarefas, mulheres saem do mercado de trabalho para se tornarem cada vez mais empresárias. Exposição prolongada a altas temperaturas pode causar problemas de pele. A FASC Solidária promove bazar para garantir recursos e ajudar quase 5.000 famílias. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, 13h16, mais um dia quente em todo o estado, aonde hoje é o último dia útil do mês de fevereiro. Tá acabando fevereiro de vez, amanhã já começa março e o pessoal aí vai se programando para o terceiro mês do ano. Hoje, portanto, nesse dia 28, muitas decisões por parte do governo federal acontecem que vão agilizar a vida dos brasileiros e também, é claro, semana que vem vão ter algumas liberações do dinheiro que estava guardado ali do fundo de garantia. Já a gente vem explicando isso mais para você, mas a fatia do comércio já está de olho nesses reais a mais que vão pintar por aí. Você tem atenção nos golpes, tem atenção no que vai usar esse dinheiro que vai chegar na sua conta, é seu, mas tenha cuidado e juízo na hora de usar esses valores, né? O pagamento de dívidas, o Serasa já está com a sua campanha Limpa Nome nas agências dos Correios e também através do aplicativo e do site, onde muita gente vai buscar esses recursos para quitar e deixar o nome limpo. Olha só, uma nova variedade de arroz poderá ajudar na redução das emissões de metano, um dos principais gases do efeito estufa. O grão foi desenvolvido a partir do cruzamento de espécies e promete ser uma alternativa mais sustentável. Uma nova espécie de arroz que emite menos metano e não é transgênica foi desenvolvida a partir do cruzamento entre uma variedade de baixo potencial emissor de gases e outra altamente produtiva. A descoberta foi descrita em um artigo publicado na revista científica Molecular Plant. A pesquisa estudou os compostos orgânicos liberados pelas raízes das plantas e identificou que a nova espécie libera menos metano e menos fumurato, que nada mais é que um sal, além de aumentar a liberação de álcool. Essas mudanças contribuem para a redução da emissão de gases do efeito estufa, uma vez que o arroz é responsável por pouco mais de 1/10 da emissão de metano causada por atividades humanas. Assim como o gás carbônico, o metano é um gás do efeito estufa, gerado pela digestão de animais, decomposição da matéria orgânica e até mesmo pelo metabolismo de certas bactérias. O grão de arroz em si não é responsável direto pela produção do gás, mas sim a decomposição da matéria orgânica em um ambiente anaeróbico, que é a parte alagada da plantação, onde há ausência do oxigênio. A nova pesquisa buscou entender quais compostos orgânicos são liberados pelas raízes das plantas e, através dessa comparação, os cientistas constataram que a nova espécie libera menos metano, reduzindo assim a poluição ambiental. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, mais da metade da população mundial depende do arroz para cerca de 80% de suas necessidades alimentares. Segundo a USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção global de arroz entre 2023 e 2024 ultrapassou 522 milhões de toneladas. China e Índia são os principais produtores do grão, sendo responsáveis por 28% e 26% da produção mundial, respectivamente. Já o Brasil ocupa a 12ª colocação no ranking global, sendo responsável por 1,4% do cultivo. Dentro do país, o Rio Grande do Sul lidera a produção do cereal. Com essa nova espécie de arroz, a expectativa é que a agricultura possa reduzir os impactos ambientais da produção, contribuindo para a redução dos gases que intensificam o efeito estufa, o aquecimento global.
O Ministério da Agricultura revogou nesta sexta-feira um artigo que previa a obrigatoriedade do carimbo da data de validade nas cascas de ovos vendidos a granel. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União. Com a decisão, o carimbo deixa de ser obrigatório para os ovos vendidos soltos, mesmo o artigo que previa ainda que os produtos passassem a ser carimbados na casca. O número de registro do estabelecimento, a medida fazia parte de uma portaria do Ministério Público publicada em setembro do ano passado, que estabelecia essas regras para os procedimentos de granjas, além da uniformização e de nomenclaturas dos ovos. Os demais artigos dessa portaria continuam válidos. Então, a polêmica do ovo ter data de validade na casca, que usar R$4.000 o carimbo, o pessoal ia ficar desconfortável, principalmente o pequeno agricultor, não vai precisar mais. Mesmo após a liberação do governo, 80% dos trabalhadores beneficiados pelo saque aniversário não poderão sacar o valor integral por terem feito antecipação do dinheiro junto a bancos. 80% dos trabalhadores que receberão os recursos do saque aniversário não poderão sacar o valor integral que teriam direito, de acordo com as novas regras. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esses trabalhadores fizeram a antecipação do saque aniversário por meio de uma linha de crédito e, para honrar o compromisso com os bancos, terão que deixar parte do recurso na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. De início, o valor total injetado de forma imediata na economia será de cerca de R$6 bilhões, metade do valor total informado pelo governo, que seria os R$12 bilhões. O pagamento da primeira parcela do saldo retirado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do Trabalhador vai começar no dia 6 de março, com 2 parcelas de pagamento, a primeira com limite de até R$3.000, que deve contemplar mais de 11 milhões dos trabalhadores beneficiados, e a segunda parcela, referente aos valores acima dos R$3.000, sendo equivalente ao restante do valor de R$6 bilhões. Viu, gente? Então, quem fez empréstimo aí, antecipou o FGTS, foi demitido sem justa causa, tem o valor retido, tem que fazer as contas ali para ver quanto vai ser liberado, para não se empolgar, tá? A seguir, o excesso de calor provoca envelhecimento na pele. Uma da tarde, mais 27 minutos. O que não falta para muitos brasileiros é medo. Isso mesmo. Segundo uma pesquisa da Datafolha, são vários assuntos que deixam as pessoas com vontade de mudar, de virar a esquina, para não ter que enfrentar certos problemas. A pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 2019 apresentou os maiores medos dos brasileiros. 2.074 pessoas de todas as regiões do país foram entrevistadas, e o resultado foi o seguinte: 27% disseram que têm medo de ter câncer, 14% ficar desempregado, 12% teme ser assaltado, 8% tem medo de sofrer um AVC ou derrame, 8% ter a casa destruída por um incêndio e 5% ser atropelado. O maior medo dos brasileiros, o câncer, se justifica porque é uma doença comum. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aqui no Brasil, são cerca de 580 mil casos todos os anos e quase 220 mil mortes. As estatísticas americanas demonstram ainda que a chance de uma pessoa ter câncer ao longo da vida está perto dos 40%. Já o risco de falecer pela doença é de cerca de 20%. Em homens, o prognóstico é pior, e os tipos vão desde os menos perigosos, como o de próstata, aos mais agressivos, como o de pâncreas.
Gente, o pessoal tem que aí prestar atenção na sua saúde para ter menos medo, né? E também nas questões do dia a dia. Mas a gente teme, mas medo não leva ninguém a nada, né? Cuidado aí com a sua saúde mental também. Olha só, mesmo com os valores altos dos juros e também os problemas com financiamentos, os brasileiros ainda são os que mais pensam no mundo em ter sua casa própria. Em comparação com outros países participantes da pesquisa, o Brasil tem números mais otimistas. Segundo o levantamento, 70% dos jovens do restante do mundo acreditam que não conseguirão comprar um imóvel nos próximos 2 anos. O alto custo dos imóveis e os juros elevados dos financiamentos são os principais fatores que dificultam o acesso à casa própria no Brasil. Segundo o levantamento, 69% dos brasileiros afirmam que os preços de compra subiram nos últimos 12 meses e 68% acreditam que os valores continuarão aumentando no próximo ano. Diante das dificuldades para a aquisição de imóveis, muitos brasileiros continuam no aluguel, sem grande expectativa de mudança. O estudo mostra que 76% dos inquilinos gostariam de comprar uma casa, porém 36% acreditam que nunca terão condições financeiras para isso. Além disso, 55% dos entrevistados dizem que os locadores tiram vantagem da situação dos inquilinos. A relação entre o aluguel e estabilidade financeira também foi avaliada, enquanto 68% dos entrevistados acreditam que a casa própria é essencial para a segurança na vida. 55% afirmam estar satisfeitos com sua moradia atual, independentemente de serem proprietários ou não. O estudo da Ipsos também investigou as características mais valorizadas pelos brasileiros ao escolher um imóvel. A localização aparece como o critério mais importante para 44% dos entrevistados, seguida por baixa. Criminalidade, 38% e custo-benefício, 34%. O levantamento ainda aponta que a preferência dos brasileiros por morar em centros urbanos aumentou nos últimos anos. Atualmente, 31% desejam viver em casas dentro das cidades, enquanto 29% optariam por apartamentos bem localizados. Apenas 11% gostariam de se mudar para áreas rurais. Apesar das dificuldades financeiras, o desejo pela casa própria continua presente. Segundo a pesquisa, mostra que o imóvel continua sendo visto como um símbolo de estabilidade e pertencimento, mesmo com os desafios econômicos. Diante desse cenário, especialistas apontam que a pressão financeira e o custo crescente dos imóveis devem continuar tornando o sonho da casa própria um desafio para as novas gerações, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. 1h, 32 minutos. Uma pesquisa realizada no ano passado revelou que houve o aumento no número de mulheres que são empresárias e têm que conciliar as tarefas de emprego com o lar. Elas precisam dar conta nas duas atividades e não deixam a desejar. Equilibrar um negócio próprio com as demandas domésticas se tornou um desafio crescente para as mulheres empreendedoras no Brasil, que acaba acumulando até 12 horas diárias de trabalho. O impacto desse acúmulo de funções vai além do desgaste físico e mental, afetando diretamente o desempenho profissional e a expansão dos negócios. Especialistas em gestão de pessoas destacam que a falta de uma rede de apoio e a dificuldade em delegar responsabilidades são barreiras significativas. E muitas mulheres foram ensinadas a acreditar que o sucesso significa dar conta de tudo sozinhas. Mas essa crença precisa ser ressignificada. A sobrecarga feminina no empreendedorismo também está associada a pressões culturais e sociais. Especialistas em liderança feminina apontam que um posicionamento estratégico no mercado e dentro de casa, aliado a processos eficientes e visão empresarial estruturada, permite o crescimento dos negócios sem levar à exaustão. E que empreender não deve ser sinônimo de esgotamento. E quando a mulher se coloca no centro da própria história, ela ganha mais clareza, rentabilidade e liberdade. Os especialistas também destacam que a busca por um equilíbrio emocional e físico passa por estratégias como estabelecer prioridades, automatizar processos e dividir responsabilidades, tanto no trabalho quanto em casa. Isso tudo pode ajudar a equilibrar a vida profissional
e pessoal que é essencial para que mais mulheres empreendam de forma saudável. É isso, né? Então, sempre equilibrar, né? Saúde emocional e aí as finanças vêm, as coisas vão acontecendo. A exposição prolongada às temperaturas elevadas extremas, como a gente está vendo nesse ano no Brasil, que já são pelo menos 2 meses, né, de acúmulo de 5 ondas de calor, pode acelerar o envelhecimento. A exposição contínua a altas temperaturas pode acelerar o envelhecimento biológico, fazendo com que o corpo funcione como se fosse até 3 anos mais velho do que a idade real. A conclusão é de um estudo publicado na revista Science Advances, que analisou os efeitos do calor intenso sobre o DNA de mais de 3.600 pessoas nos Estados Unidos. Os pesquisadores usaram um método chamado relógio epigenético para medir a idade biológica dos participantes e compararam com os resultados com o histórico de calor das regiões onde viviam. Os dados indicam que a exposição a 30 dias consecutivos de temperaturas com sensação térmica acima de 32 graus pode acelerar o envelhecimento biológico em mais de 50 dias. O estudo reforça que o calor intenso pode afetar o equilíbrio genético do organismo, aumentando o risco de doenças e reduzindo a expectativa de vida. Apesar de não encontrar diferenças significativas entre idade, gênero ou classe social, a pesquisa sugere que morar em áreas com mais dias de calor extremo pode intensificar o impacto na saúde. No Brasil, as ondas de calor estão cada vez mais frequentes. Os especialistas alertam para a necessidade de medidas que minimizem os efeitos do calor prolongado, além da ampliação de áreas verdes e do acesso a locais climatizados, campanhas de conscientização sobre hidratação, proteção solar e cuidados com idosos e crianças podem ajudar a reduzir os impactos negativos desse fenômeno climático. A seguir, a FASC Solidária promove bazar com peças a R$ 5. Uma da tarde, 40 minutos. Gente, hoje termina o prazo para pagamento da cota única ou a primeira parcela do Imposto Predial Territorial Urbano de Criciúma, o IPTU 2025. Os contribuintes podem consultar os carnês via WhatsApp, pela internet ou presencialmente no setor de arrecadação tributária do Paço Municipal Marcos Rovares, no Programa de Defesa do Consumidor, o PROCON, e nos cartórios e tabelionatos nas intendências também dos bairros, no Rio Maina, na Santa Luzia e na Quarta Linha. O imposto pode ser parcelado em até 10 vezes, com parcela mínima de R$ 150 sem acréscimo, sendo que o vencimento da última parcela é dia 28 de novembro deste ano. Então, hoje, encerra o prazo, cota única ou a primeira parcela. Fique de olho para não pagar juros e multas aí no seu IPTU. E olha só, que tal garantir roupas de qualidade e também ajudar quase 5.000 famílias? A FASC Solidária está com seu brechó aberto com muitas peças ao preço bem especial. Com mais de 5.000 famílias cadastradas nos serviços de atendimento da Fundação de Assistência Social de Criciúma, a FASC, as ações de arrecadações de doações são constantes e também a comunidade ajuda a continuar desenvolvendo esses trabalhos. Por isso, a instituição mantém um bazar de roupas e sapatos novos e usados o ano todo, para poder arrecadar valores e utilizá-los na assistência às famílias. Hoje nós temos em torno de 5.750 famílias cadastradas e nós realizamos uma média mensal de 400 a 400 atendimentos. Por precisar constantemente manter as ações, o bazar está aberto com uma promoção para liquidar os estoques e promover a moda circular. As peças de roupas e sapatos estão saindo por apenas R$ 5 cada.
O Bazar Social, na verdade, solidário, ele é uma estratégia para a gente arrecadar recursos e viabilizar a compra de benefícios para as famílias em situação de vulnerabilidade que procuram o nosso serviço e que passam por todo o acolhimento e atendimento com as nossas técnicas, né, que são assistentes sociais. Então, nosso principal objetivo aqui é levantar recursos e esses recursos são revertidos em benefícios, como auxílio alimentação, fraldas geriátricas, fraldas infantis, ortopédicos, utensílios de cozinha. Então, tudo aí que a gente não costuma receber de doação e que precisa de algum valor financeiro para a gente fazer a aquisição, tudo isso é viabilizado através do nosso Bazar Solidário. Aqueles que não querem comprar, mas querem colaborar, as doações sempre são bem-vindas. Felizmente, aqui Criciúma e região é uma região muito solidária, a gente conta muito com o apoio da comunidade e a comunidade, de fato, dá esse suporte para a gente. Então, quem quiser contribuir, que tiver roupas, que tiver utensílios, que tiver eletrodomésticos aí que estão um pouquinho sem uso, pode encaminhar para a gente. Nós temos pontos de coleta em todos os parques municipais aqui de Criciúma. Nós temos alguns pontos de coleta em condomínios, né, que são mais internos. E, se você preferir, também pode solicitar a coleta através do nosso telefone 3445-0300 ou o nosso WhatsApp 99122-2024. Entre em contato com a gente, passa o seu endereço, sua disponibilidade de horário e a gente vai até o seu endereço coletar. O bazar fica aberto todos os dias, das 9 da manhã às 11h30 e da 1 às 5 da tarde. Fica localizado no centro de Criciúma, no antigo Paço Municipal. Então, gente, ali no Paço Municipal, nos camelôs, então, tem a FASC Solidária, que tem essa arrecadação constante de peças, de roupas. Eles fazem uma triagem prévia quando chega o material ali, porque tem o bazar das famílias assistidas, né, que eles não pagam nada. Aí vai uma peça lá para lá, outra para o outro bazar, porque tem muita gente que precisa realmente, e essa moda circular também é importante, né, para o descarte correto das roupas, para girar, né, você que vai fazer daqui a pouco a troca de estação aí da casa das crianças, do maridão, a sua, porque daqui a pouco a gente já tá pegando o casaquinho pro outono, né, embora ele tá com preguiça de chegar, mas daqui a pouco chega. Então aí sempre faz aquela troca de estação no guarda-roupa. Então não tem para quem doar, ou então quer doar para outras pessoas, liga lá na FASC Solidária, ou então coloca em uma das caixas de coletas que estão separadas aí pela cidade, aquela que tem um coração bonito da FASC. Então, deixa aí para o pessoal utilizar, ou então vender no bazar, que aí também faz a moda circular, tá bom? E para encerrar o nosso jornal dessa sexta-feira, da semana, do mês, hoje é encerramento de tudo, tem também encerramento aí, começo do encerramento do Catarinense, né? Na manhã, às 6h30, tem Brusque e Chapecoense. No domingo, às 7 da noite, no Heriberto Wilson, Criciúma e Joinville. Santa Catarina e Marcílio Dias, na terça-feira, às 8h30. E Avaí e Figueirense, na quarta, às 9h30 da noite. São jogos da primeira e única rodada das quartas de final. Quem passar vai para a semifinal, que já tem data. 8 de março, ou seja, no próximo sábado às 4 da tarde, o primeiro jogo, e aí o segundo jogo no sábado também às 4 da tarde. Vai todo mundo jogar parzinho no mesmo horário. Então, tamo aí, né? Vamos esperar para ver o que dão nesses jogos aí do final de semana, do começo de semana, para definir quem vai brigar pelo título do Catarinense. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Gente, fique na nossa programação, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus às 2 da tarde, às 4 a hora da graça. Tem muita informação para você ao longo da nossa programação. Eu volto na próxima edição do Boletim Primavera e você também pode ficar aí depois das 4 horas com a grade da HIT TV, que tem Show da Fé, tem Jornal das 22, Jornal das 18h30 com o Kleber Werneck. Tem bastante informação e bastante fé para você durante o nosso final de semana também. Fique com a gente no 12.1. Fiquem com Deus e façam uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Segunda-feira a gente está por aqui. Tchau!